Meus irmãos, presta atenção nesse testemunho. My first encounter with Jesus, Meu primeiro encontro com Jesus, I was a hippie. eu era um hippie, I was stoned, eu estava doidão, and I encountered a very bold Christian eu encontrei um cristão muito ousado, who was not intimidated. que não era intimidado, We were nothing. I was nothing like him. eu não me parecia com ele, não tinha nada a ver com ele, He was nothing like me, ele não era nada parecido comigo, but he was not intimidated. mas ele não foi intimidado, And he got right in my face, e ele veio na minha cara, and he said, "Young man, ele disse, jovem, do you know Jesus?" você conhece Jesus? Well, it was obvious I didn't know Assim, Jesus. era óbvio que eu não conhecia Jesus. And for the first time in my life, Pela primeira vez na minha vida, I heard my voice. eu ouvi a minha voz, I said something eu disse algo that I had no intention of saying. que eu não tinha a intenção de dizer. In other words, Em outras palavras, I heard what I said when I said it. eu ouvi o que eu disse quando eu disse. This is what I said. E foi isso que eu disse. He said, "Young man, do you know Jesus?" Ele disse, jovem, você conhece And Jesus? this is what I said. E foi isso que eu disse. I said, "No, Eu disse, não, but I'm trying to." mas eu estou tentando. Yeah. I didn't know I was trying to know Jesus. Eu não sabia que eu estava tentando conhecer Jesus. You know, I said it. Eu disse. And you know, the Bible says that out of the abundance of your heart, your mouth speaks. E a Bíblia diz que da abundância do seu coração, a sua boca fala. So obviously, I intelligently, I really didn't even know É obviamente inteligente, no meu What was- intelecto eu não realmente queria what conhecer. was in my heart. Mas o que estava no meu coração? But then he spoke right back, Então ele falou de volta para mim. and he said, "Well, you don't have to try." E ele disse, bem, você não precisa tentar. I said, "Really?" Eu falei, como? É mesmo? I said, "Well, what do I have to do?" Então eu disse, o que eu preciso fazer? He said, "You have to pray." Você tem que orar. And I thought, I don't know how to pray. Eu pensei, eu não sei como orar. What do I know about prayer? I don't know O how to que pray. eu sei sobre oração? He said, "Don't worry, I'll help you." Ele disse, preocupa não, eu te ajudo. So now, in order to rightly describe this, E para poder descrever isso, I was very, very intimidated eu estava muito, muito intimidado. because there were other people around in this conversation, Porque tinha outras pessoas ao redor quando essa conversa estava acontecendo. and I could feel all these eyes looking at E me. eu podia sentir todos esses olhares, esses olhos olhando para mim. So I'm not sure if it was faith or fear Eu não sei se era fé ou medo or what it was, ou o que era. but I thought, well, the safest thing to do, E eu pensei, a coisa mais segura a se fazer, I'll just cooperate. eu simplesmente vou cooperar com ele. I don't know that I expected anything Eu não sei se eu esperava algo, because I didn't know anything. But porque eu não sabia de nada. but anyway, Mas, então, this dear Christian man, esse querido irmão cristão, he said, "Well, just repeat this prayer." e ele disse para mim, apenas repita essa oração. So he started, and I was repeating. Então ele começou e eu comecei a repetir. And as the prayer went on, E enquanto a oração estava acontecendo, I found this man repenting, eu encontrei esse homem se arrependendo, confessing things confessando coisas in the prayer. na oração. And I was shocked E eu entrei em choque, because he was confessing all the things I was doing. e ele estava confessando todas as coisas que eu estava fazendo, you know, and I'm thinking, sabe? wow. Eu estava pensando. And so anyway, the prayer went on and went on. Então a oração continuou e eu continuei. And honestly, Douglas, E honestamente, Douglas, I wasn't feeling anything. eu não estava sentindo nada. I was still conscious of what was going on Eu around estava me, consciente do que estava acontecendo ao meu redor. these other eyes watching me. Todos esses olhares, olhos me olhando. But finally, we came to the end of the prayer. Mas finalmente nós chegamos ao final da oração. And this gentleman said, "Amen." E esse irmão disse amém.
And I said, Amen. E eu disse, amém. I was just repeating the prayer. Eu estava apenas repetindo a oração. Like a parrot, you know. Como um papagaio. Just Papagaio. repeating the prayer. But when I said amen, Mas quando eu disse amém, there was an agitation teve uma agitação in the atmosphere No. around me. na atmosfera ao meu redor. No. I felt it was an agitation. Eu senti uma agitação. It wasn't positive or negative. Não foi algo positivo ou negativo, It just moved. apenas se moveu. And when it moved, E quando se moveu, I recognized eu reconheci that whatever it was que, seja o que estava acontecendo, had been there all of my life. tinha estado lá toda a minha vida. And in that instant, E naquele instante, I thought, Eu whatever it is, eu pensei, seja o que isso for, it's always been there. sempre esteve aí. But as it was the agitation, E como se essa agitação it came from out here. veio daqui It came inside of me. e entrou dentro de mim. And I thought, E eu pensei, wow. uau, And so the man who was praying with me, o homem que estava orando comigo, he's looking right in my face. ele olhou direto na minha face. And I said, wow, Eu disse, uau. whatever was out there, Eu disse, o que seja que está aí, it just came inside of me. entrou dentro de mim. And the guy's kind of smiling and he says, yeah, E o cara, como que dando um sorriso, disse sim. yeah. Ele disse, sim. He said, yeah, I know that. Ele disse, eu sei disso. So I'm trying to explain what just happened. E eu estou tentando explicar o que aconteceu. And the guy kept saying, yeah. E o cara continuava dizendo, sim, sim. Finally, I got frustrated. Finalmente eu fiquei frustrado. And I said, will you just let me just try to tell you what E eu falei, será que você happened? me deixa te dizer o que está I'm acontecendo? trying to explain Eu estou something tentando to te you. explicar algo. And all you're saying is, yes, I know, E yes, I tudo que know. você está dizendo é sim, sim, eu sei, sim, Well, eu the sei. truth is he did know. A verdade é que ele sabia. And so it was Jesus. Foi Jesus. It was Jesus. Foi Jesus. And I knew it was Jesus. E eu sabia que I era don't know Jesus. how I knew, Eu não sei como eu sabia, but I knew it was mas eu Jesus. sabia que era Jesus. And so this gentleman, and you understand, I've met this man for the first time. E Ok. esse senhor, você precisa entender, eu conheci ele pela primeira vez naquele dia. Total stranger, Uma pessoa completamente estranha, represented everything that I rejected, representando todas as coisas que eu rejeitava, but now he has my attention. mas agora ele tinha a minha atenção. And he said, well, young man, now there's something else for you. E ele disse, jovem, agora tem uma outra coisa para você. I said, oh yeah, what is that? Eu disse, sim, o que é isso? He said, well, you need the Holy Spirit. Ele disse, você precisa do Espírito Santo. I'd never heard of the Holy Spirit. Eu nunca havia ouvido sobre o Espírito You Santo. understand? I didn't know anything. Você entende? Eu não sabia de I nada. had no Christian Bible, nothing. Eu não sabia de cristãos, de Bíblia, de nada. And I said, so that means we have to pray again? E eu falei, isso quer dizer que a gente tem que orar de novo? And he said, yep. Ele disse, sim. And I said, and I suppose you'll help me, right? Eu falei, eu imagino que você vai me ajudar, não é He said, verdade? yes. He said, yes, I will. Ele disse, sim, eu vou. So I thought, well, this worked out pretty well the first time. Ele falou, eu disse, funcionou bem da primeira vez. You know, this praying's not so bad. Essa oração não é tão ruim assim. And so he started praying. Então ele começou a orar. And here again, E aqui novamente. I don't know that what I was feeling Eu não sei o que eu estava sentindo. was really the impact of what had just happened. Foi o impacto do que havia acabado de acontecer You know, comigo. 2 minutes ago. 2 minutos antes. So he started praying. I don't remember the prayer, Eu não me lembro a oração, but it was something about inviting the Holy Spirit mas tem algo sobre convidar o Espírito Santo to come in my life. para vir na minha vida. I had no idea what Eu that não meant. tinha a mínima ideia do que isso significava. So we said, amen. E eu disse amém. I said, amen. Eu disse amém. And then the gentleman, Então aquele cavaleiro, he said, now ele disse agora, speak in tongues. ore em línguas.
I said, Eu disse, Bala vakiosos tapa dadabakasia tela ambrosi isso aí satapa. eu não sei traduzir. Ne sistotona mamata satata. Gatala bambras satata. I was a little intimidated Eu estava um pouco intimidado, because this language just came out of me. porque essa língua estava saindo de mim. So I kind of bowed my head a little bit. Eu, tipo assim, me curvei a minha cabeça um pouquinho. He said, "Don't stop, don't stop." Ele disse, não pare. So I'm praying, I'm talking, E eu estava speaking in orando this em language. Orando And nesse idioma. the guy reached out and he put his hand down under my chin E esse cara, ele colocou as mãos debaixo no meu queixo. and he picked my head up E ele levantou a minha cabeça. and he said, "Speak louder." Ele disse, fale mais alto. Louder. Mais alto. So within about 30 seconds, I'm not only praying in tongues, I'm praying in tongues at the top of my voice. E depois de 30 segundos, eu não estava apenas orando em línguas. Eu estava orando em línguas na maior altura que eu podia. Now, Brother Douglas, Mas, irmão Douglas, you asked this question. você perguntou essa pergunta. I'm just answering your question. Eu apenas estou te respondendo a pergunta. This is what happened. Isso é o que aconteceu. I couldn't explain it. Eu não posso te I explicar. had no understanding Eu não tinha whatsoever. entendimento. And what I want to say to those watching, E o que eu quero trazer, vai lá para aqueles que estão assistindo. and I want to, for those watching, I want to say two things. Para aqueles que estão assistindo, eu gostaria de dizer duas coisas. The first thing I want to say is, A primeira coisa que eu gostaria de dizer this is é, my testimony. esse é o meu This is testemunho. my experience. Essa é a minha experiência. This may not be your testimony Talvez esse não seja o seu testemunho or your experience. ou a sua experiência. It was mine. É o meu testemunho. So perhaps I needed such a profound experience. Talvez eu precisava, necessitava uma experiência tão profunda assim. But what I want to encourage you is you don't make my experience yours and thinking unless you have it the way I have it, it's not real. O que eu gostaria de encorajar é para que você não faça a minha experiência, a sua experiência, para colocar um fardo sobre você, querendo que você copie essa experiência. There's always